Tem um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Tudo que tem fala, louve ao Senhor. Aleluia. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu já dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, Salvador. Eu e minha família estamos aqui agradecendo a Deus por estar aqui compartilhando com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. O Salmo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Graças eu te dou por mais um dia de vida, Senhor, que nos concede. Graças te dou, ó Pai, por mais essa oportunidade de estar falando contigo. Pai querido, nesse momento de tantas aflições, tantas angústias, Tu tens sido, ó Pai, o nosso refúgio, nossa fortaleza e o nosso socorro. Pai, a Ti clamamos mais uma vez. Livra-nos, ó Pai, do mal. Livra-nos, Senhor, do sofrimento. Que a Tua misericórdia, ó Pai, possa alcançar o Teu povo. Que em pouco tempo, Senhor, possamos estar livres, ó Pai, dessa situação tão difícil que nos tem tirado, ó Pai, da Tua casa, que nos tem impedido, ó Pai, de estarmos juntos com os nossos irmãos, nos reunindo, ó Pai, como igreja. Tu sabes, Senhor, dos nossos corações, das nossas necessidades, ó Pai, de estarmos em comunhão. Por isso te pedimos, ó Pai, dá-nos o Teu livramento. Permita-nos, Senhor, em pouquíssimo tempo estarmos de volta, reunidos como igreja. Ó Pai querido, já podemos contemplar isso. Boa noite, irmãos da PIB em Santa Margarida. Aqui é o pastor Rodolfo, esposo da Camila. Aqui é Camila, esposa do pastor Rodolfo. Estamos muito felizes pelo mês da família na igreja. Ficamos muito honrados com o convite da Adriana, do Eduardo, para estarmos trazendo a palavra nessa noite. Um abração também ao nosso pastor Silvio, a Márcia. Uma saudade de vocês, saudade dos irmãos, poder estar mais perto. Nós vamos estar lendo aqui o texto de Lucas 23, verso 26, que diz assim, a palavra do Senhor. E quando o iam levando, tomaram um certo homem, Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Vamos estar falando logo mais a respeito sobre a função da família de fazer discípulos, como a função da igreja de fazer discípulos. O tema dessa noite é a família após a Páscoa. E esse texto aqui vai ser a base da boa mensagem da palavra de Deus. Mas antes disso, nós vamos estar louvando ao Senhor com a minha esposa. Ela vai estar orando e logo após estaremos na pregação da palavra. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família.
Deus, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse dia. Eu peço, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações com a palavra que vai ser ministrada, que ache em nós, Deus, um coração com um solo fértil, para que a Tua palavra venha germinar, não seja apenas um conhecimento teórico, mas que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente aprende de Ti, Deus. Que o Senhor continue nos guardando as famílias, guardando os lares nesse período de pandemia, Pai. Que possa haver, Deus, uma reestruturação nas famílias, reconciliação, que o Senhor venha estar atuando, Deus, em cada lar, que o Teu Espírito Santo venha estar trabalhando, Pai. Te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, sabe? Toque nos nossos corações. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus pela sua boa palavra que acabamos de ler em Lucas 23, 26, que nos apresenta um momento especialíssimo na história de Israel, onde todos os judeus espalhados pela face do mundo daquela época se reuniam em Jerusalém para poder comemorar a Páscoa. A Páscoa é uma festa muito importante no calendário judaico porque simboliza a libertação do Egito através das mãos de Moisés em busca da terra prometida. Então, ali estava uma multidão na cidade. Aquele homem Jesus, aquele homem que havia criado toda uma reviravolta em Israel, que havia feito milagres, que havia dito palavras em que todas as pessoas, muitas pessoas comentavam, agora estava sendo julgado e preso. E nesse momento que aparece aquele Simão, que é destacado no texto que acabamos de ler. Simão, o Cirineu. E aí você fica perguntando, quem é esse Simão? Quando a gente olha da onde ele vem, a cidade de Cirene, no norte da África, a gente começa aí ter algumas informações. A princípio, um homem negro, diz o texto, vindo do campo, camponês, possivelmente um homem forte, um homem simples, um homem agricultor, vindo de uma das regiões mais quentes do mundo, ali ao norte do Egito, a cidade de Cirene. Ele está em Jerusalém justamente nesse momento da crucificação de Jesus, indo para a festa da Páscoa, e ele acaba participando desse momento sem ter nenhum tipo de combinação antes. E aí você fica perguntando, mas por que, pastor? Por que aquele homem estava ali naquele momento? Muito possivelmente, pelo que o texto fala, ele é prosélito, ele é convertido ao judaísmo, ou seja, não necessariamente precisava nascer israelita para ter a religião judaica. Aquele homem havia se convertido à religião e ali começou a participar de um dos seus principais eventos, que é o dia da Páscoa. Possivelmente até pela sua condição é capaz que ele tenha vendido muito, vendido tudo para poder estar naquele dia sagrado, naquele dia especial para o povo judeu. Um dia muito importante na história deles. E ali ele encontra Jesus sendo crucificado, ali ele encontra Jesus sendo chicoteado, e ao subir para o Gólgota, os soldados mandam Simão carregar a cruz de Jesus. E aí você fica pensando, como eu também fico pensando, de repente uma pessoa que vai para uma festa, que vai para uma celebração, começa ali a carregar o travessão principal da cruz de Cristo. Não faz sentido, mas é verdade. Aquele homem, talvez por um biotipo um pouco mais forte, é destacado da multidão, e ele começa a subir ali até o momento da crucificação de Jesus. De repente, vendo na multidão pessoas mandando matá-lo e outras pessoas chorando pelo que estava acontecendo com ele. De repente, vendo ali a dor que ele sentia ao ser chicoteado. De repente, vendo os cravos na sua coroa de espinho, perfurando a sua cabeça. Eu sei, meus irmãos, que aquele homem vive talvez a experiência mais intensa da sua vida, em um momento aonde ele estava preparado para poder cumprir as suas obrigações religiosas.
E diz o texto mais que ele, além de carregar a cruz física, sentir o peso sobre os seus ossos, sobre o seu corpo, ele está ali indo com Jesus até o final, até o momento da sua crucificação e morte. Impressionante, meus irmãos. É um texto que me faz pensar como é que um homem que vem de uma outra região do mundo, possivelmente um homem que não tinha muitas características que identificasse com os judeus, ele chega em Israel no momento da crucificação de Jesus, e ali ele começa literalmente a carregar a cruz de Cristo. É fantástico, os planos de Deus são impressionantes, as coisas que Deus faz para poder alcançar uma vida e mudar uma história. Porque quando a gente fala de cruz, a gente está falando do maior símbolo do cristianismo. A cruz vazia é o símbolo da morte, mas é o símbolo da ressurreição de Jesus. Quando eu olho a cruz vazia, ela está falando que ele assumiu o meu lugar, ele assumiu os meus pecados, ele assumiu a minha morte e condenação, mas ele ressuscitou, ele não está mais na cruz, assim como eu e você vamos ressuscitar, confiados nele pela eternidade. Então, quando eu olho esse texto e vejo o símbolo da cruz, muito me impressiona. Mas também, meus irmãos, olho também e percebo ali que aquele homem possivelmente ilustra para mim o que é realmente ser um discípulo de Jesus. E quando eu falo de família, a missão da família é formar discípulos de Jesus, como é a missão da igreja. Talvez você ache que ser discípulo de Jesus é ter uma Bíblia. Talvez você ache que de ser discípulo de Jesus era poder estar indo para os cultos regularmente. Mas ser discípulo de Jesus, para mim, vem um texto que faz todo sentido com a história de Simão. Que a Bíblia diz lá em Mateus 16, verso 24. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o que é tomar a cruz de Cristo? É pegar o travessão principal, literalmente, como Simeão? Não. Tomar a cruz de Cristo, quando esse texto de Mateus é apresentado para nós, ele está falando de algumas coisas. Em primeiro lugar, é fazer de Jesus a pessoa mais importante da sua vida. Talvez você aí possa me responder com rapidez: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você possa me dizer: pastor, é os meus bons filhos que Deus me deu. Não, pastor, é o meu cônjuge, ou o meu pai, aquela minha mãe que se sacrificou. Essa é a pessoa mais importante. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, colocar Deus, não é por uma questão de narcisismo. Olha, Deus precisa desse amor romântico, aonde se ele não se sentir elogiado, se ele não se sentir em primeiro lugar, ele vai ficar carente, como essa noção humana que nós temos. Não. Mas quando eu consigo amar a Deus em primeiro lugar, eu consigo me livrar e me salvar de mim mesmo. Porque eu posso ser o maior algoz da minha vida, mas o amor de Deus me protege de mim. Ele me protege de sabotar, ele me protege dos ídolos que eu posso criar, das obsessões, ele me protege do mal que eu posso produzir. Então, quando eu amo em primeiro lugar a Deus, primeiro eu me salvo desse ego, dessa carne adoecida que quer me levar e quer me arrastar para uma vida muitas vezes de orgulho e vaidade. Quem não ama a Deus em primeiro lugar não consegue amar o seu pai, sua mãe, o seu cônjuge, não consegue amar seus filhos como devem ser amados, porque quando eu amo ele em primeiro lugar, quando o amor dele está em mim,
eu consigo lidar com as mágoas em que as relações me fazem ser submetidos. Quando a Bíblia diz que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, diz que porque eu sou nutrido por esse amor e dele recebo graça, perdão, misericórdia, eu posso dar para o outro aquilo que o outro não consegue me dar muitas vezes, e fazer pelo outro aquilo que às vezes o outro nem merece. Mas porque Deus fez por mim, eu consigo compartilhar isso. Meus irmãos, se há um termo que define a Deus na Bíblia, se é que é possível definir, é quando a Bíblia diz, que dá para a gente compreender e entender, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou de tal maneira, Deus ama. Então, em primeiro lugar, é colocar Jesus, amar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Em segundo, tomar a cruz de Cristo, é fazer Ele ser a principal referência da minha vida. Porque, note, há uma crise de liderança, como nós precisamos de referência nesses tempos. Hoje pela manhã eu fiquei sabendo de uma triste notícia de uma policial que tanto se suicidou e antes disso matou a vida do seu filho de 8 meses. Então a gente tem visto um tempo onde há uma crise de autoridade muito grande entre a polícia, entre os políticos, entre líderes religiosos. Alguns anos atrás o mundo foi abalado pelo anúncio da renúncia do papado. Até então impensável na história da igreja, o sucessor de Pedro, ele renunciar ao seu cargo como papa e a escolha de um novo, e hoje nós temos 2. Até então, na época, muitos católicos e muitos cristãos pelo mundo inteiro ficaram assim, em crise, o que vai ser? Porque nunca um líder da igreja havia renunciado nesse nível de papado. E é mais ou menos a sensação que a gente tem quando a gente perde o nosso pastor. A gente fica sem referência quando você não tem mais aquele líder da EBD, aquela pessoa que antes te acompanhava, que era fonte na sua vida, que te colocava para cima, que te apoiava. Mas, meus irmãos, quando Deus é a nossa referência, a gente sabe que as portas que o inferno não prevalecerão contra as portas da igreja. Pode vir inferno, pode vir pandemia, pode vir o mal que for. A igreja do Senhor Jesus Cristo continua seguindo, avançando. Talvez nesse momento, sim, por zelo, por cuidado, por autopreservação, não em grande multidão, mas pelas casas, pelas redes sociais, pelos telefonemas, a igreja do Senhor Jesus continua crescendo. Hoje eu recebi a notícia de 70 médicos que se converteram em Curitiba, pelos trabalhos lá da PIB de Curitiba, nos hospitais. A igreja do Senhor Jesus Cristo está avançando, porque Ele prometeu: eu edificarei a minha igreja. Não é homem que prometeu edificar, Ele que disse que edificaria a sua igreja. Então é importante, meus irmãos, nesse tempo, amar a Deus acima de todas as coisas, mas colocar Ele também como liderança principal, como referência das nossas vidas, e respeitar as autoridades que Ele também coloca como referências para a nossa caminhada. Mas em terceiro, tomar a minha cruz também não só colocar Ele em primeiro lugar, não só tê-lo como referência, mas entender que Ele é Senhor. Eu não só tenho como meu Salvador, Ele é Senhor e eu sou o seu servo. Talvez nesse momento você esteja pensando sobre tudo o que está acontecendo. A ciência, as melhores mentes do mundo estão tentando produzir uma vacina para resolver essa solução. E que bom, tomara que isso aconteça. Agora, há pessoas que ainda acham que a sua vida está no acaso, a sua vida não tem propósito, que ele veio do nada. Há pessoas que acreditam que a sua vida veio do macaco, ou
as próprias teorias depois mudam, dizem que veio de um elemento da baleia, agora dizem que a gente veio da ameba, e toda hora vai mudando. Não sei se você acha que você veio de uma ameba, mas eu sei que eu sou, e você que está me ouvindo é a imagem e semelhança de Deus. Ele é o teu Criador, Ele é o teu Senhor, Ele é o dono da tua vida, e assim como você pertence a Ele, é Ele que cuida de você nesse tempo, cuida da sua casa, cuida da sua... Então, se tomar a cruz de Cristo em primeiro lugar, amar Jesus, em segundo, tê-lo como referência, e em terceiro, colocá-lo como Senhor da nossa vida, em quarto e último lugar, pregar a sua palavra todos os dias, levar a sua mensagem. Entenda bem, aquele homem ali fala muito fortemente ao meu coração, meus irmãos, porque a experiência dele, literalmente, de carregar a cruz, porque a gente está o tempo todo anunciando a mensagem de Jesus. O tempo todo a gente, na verdade, está comunicando. Você, até de boca fechada, está comunicando uma coisa. O crente, até de boca calada, está anunciando o Evangelho. E se ainda não houvesse uma revelação especial, o próprio Evangelho em Romanos 8 diz que a natureza proclama a glória de Deus. Toda a natureza, todo o universo, todas as coisas estão revelando esse autor maravilhoso e perfeito, dessa harmonia das coisas que nós vemos com os nossos olhos e que existe hoje. Então, quando eu olho para esse texto, meus irmãos, eu vejo como nós estamos com a nossa vida falando do Evangelho. Aquele homem chega naquela cidade para uma festa, depois ele carrega o travessão principal, e aí eu posso pensar, com base em alguns textos, ele retornando para sua casa, e eu quero te dizer que ele tinha uma família. Ele tinha uma família sim. Aquele homem africano da cidade de Cirene volta, e em Marcos 16, no verso 15, versículo 21, diz que Alexandre e Rufo são os seus filhos. Imagina ele voltando para sua casa e falando: filhos, pensa comigo agora. O papai foi para Israel, foi para Jerusalém na Páscoa, e de repente ele chega no momento da crucificação. Aquelas crianças lá, aqueles filhos, pode até ser hiperativo, o que fosse, a gente poderia imaginar isso. Ia parar. E aí, pai, como é que foi? E o papai foi chamado naquela hora. E aí, pai? E o papai levou a cruz de um homem chamado Jesus. Sim, pai. E aí? O papai levou a cruz dele até o momento em que ele chegou ao alto do Gólgota, e ali ele foi crucificado. E aí, pai? Mas aquele homem, ao terceiro dia, ressuscitou. E a partir daquele momento, aquele homem estava dizendo na sua casa que era discípulo de Jesus. Como é que você sabe disso, pastor? Porque lá em Marcos 15, 21, o evangelista João Marcos está saudando aos filhos dele que são obreiros na fé. Quando a gente vai lá em Romanos 16, no verso 14, a sua esposa, Paulo, ao agradecer a Alexandre e Rufo, os filhos de Simeão e Cirene, ele manda um abraço também, ele manda uma saudação à mãe deles, a esposa de Simeão, que também para Paulo fez uma função materna, era como mãe para mim. Note bem, anos se passaram, a igreja sendo fundada, o evangelho crescendo em Jerusalém e pelo mundo através das missões de Paulo, e ele está citando ainda a casa de Simeão, que foi o homem que carregou a cruz. Quando a gente chega lá em Atos 13, a gente vai ver que a Bíblia diz que esse homem se tornou na igreja profeta de Deus. Irmãos, note bem, toda a Bíblia está citando a casa e a família dele, citando sua esposa, citando seus filhos e citando ele como profeta na casa do Senhor. Toda uma família muda quando você e eu, quando nós carregamos a cruz de Cristo. De uma forma literal, não. É carregar a cruz de Cristo nesse tempo.
ser realmente discípulo de Jesus e fazer da nossa casa, irmãos, discípulos para Jesus e não para nós. Fazer da nossa casa pessoas que vão se apresentar a Cristo um dia. Essa foi a missão, a maior missão que Ele nos deixou. Ide por todo mundo, pegar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Se for a sua visão nesse tempo de quarentena, for que você está preparando uma família para Deus, não indivíduos para você, mas discípulos para o Senhor. Você, homem, não mais vai seguir deixando a sua mulher tendo que acordar todo mundo para poder ir quando voltar a retornar à igreja, ou a sua esposa ser aquela que tem que chamar para a oração. Não, a missão é sua. Você, mulher, você, esposa, você não vai nesse tempo estar com outros ídolos no coração, às vezes, muitas vezes, colocando outras coisas como o próprio relacionamento com filhos, ou relacionamento com trabalho, e tantas outras situações à frente do teu casamento. Você está formando discípulos para Jesus. Vocês, filhos, vão honrar os seus pais, até que eles não sejam convertidos, ou sejam convertidos, mas às vezes falham porque são seres humanos, porque você está fazendo para o Senhor. A família, como está a sua família após a Páscoa? Quando a gente lembra desse momento da crucificação, a gente lembra da essência e da razão da família, que é a única instituição criada por Deus, logo juntamente com a igreja, que é fazer discípulos para o Senhor. Eu tenho ficado muito triste que nesse tempo tenho ouvido muitas pessoas que falam que estão há semanas sem falar com a sua esposa, esposa sem falar com o marido, pai sem falar com os filhos. Quanto tenho ouvido nessa quarentena, nesse tempo? Mas eu creio que você vai fazer diferente na sua casa. Você vai se pegar com Deus. Você vai fazer como esse homem, Simão. Carregar a cruz de Cristo. Ser discípulo do Senhor de verdade. E vai sair dessa quarentena muito mais fortalecido na presença do Senhor, crendo que a salvação é para toda a sua casa, e preparando e treinando a sua família e dando o seu melhor para que eles sejam discípulos do Senhor Jesus Cristo, e que a mensagem do Senhor não pare, que ela continue sendo espalhada através de você, da sua casa, da sua família. Vou orar por você. Deus, ser com esse meu irmão que ouve essa palavra nesse momento. Te suplico, ó Pai, nesta hora, assim como houve uma bênção na casa de Simão de Cirene, que não foi por coincidência, mas nos seus planos, Senhor Deus, teve um encontro com Jesus, carregou a cruz literalmente. Eu te suplico, ó Pai, que esse meu irmão agora passe a ser um seguidor de Jesus, e se já é, ser não só um seguidor, mas um discípulo do Senhor. E que tu possas fazer um novo tempo e um novo começo no seu lar, na sua família, de hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Beijo.
o limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.